Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Este Projeto Animal. Aqui vou trazer informações relevantes para quem quer adotar um cãozinho, para quem já tem um, cuidados que os cercam, saúde, comportamento, curiosidades e também sobre a causa animal. Teremos diversos vídeos e para que você possa acompanhar esse conteúdo, se inscreva no canal, clica no botão que aparece em cima ou embaixo desse vídeo para você poder acompanhar. Eu sou Patrícia Navas Guerreiro, protetora de animal independente há 10 anos e apaixonada pelo universo canino e pela causa animal. O episódio de hoje é curiosidades sobre o comportamento canino. Na verdade, eu vou trazer algumas pinceladas, porque esse universo de comportamento canino ele é muito abrangente. E sim, tem profissionais para te ajudar, né, nisso. Então, especialistas no comportamento canino, psicólogos, terapeutas e o adestrador, o famoso adestrador. O que eu vou trazer aqui de informação é com base na minha experiência, porque eu tenho 4 cães, o que a gente vê no dia a dia da proteção e, logicamente, informações de uma forma geral que a gente já conhece. Você tem um cãozinho ou tem um gato que realmente precisa passar por um processo de adestramento, algo um pouco mais específico, de repente só as dicas não bastam, às vezes é interessante ter um curso, né? E aí vale a pena você procurar. Então sempre as informações que eu dou aqui são de forma geral, que ajuda muita gente sim, muita coisa você consegue fazer e outras você realmente vai precisar de uma ajuda. E isso, novamente, a questão de saúde, então sempre com o veterinário. Tá bom? Muito bem, e aqui eu tenho aqui atrás de mim uma colinha no sentido de eu lembrar os tópicos para não esquecer, tá? Porque eu listei aqui algumas perguntas que as pessoas geralmente fazem e que eu mesmo já passei por situações. Acabei mesclando um pouco das coisas. O comportamento canino, ele se dá de várias formas, né? A gente começa, quando a gente pensa em comportamento, a gente pensa na questão do latido, na questão da agitação, aquela questão de o cachorro ficar montando em outro, que às vezes é desagradável, de repente um comportamento mais agressivo ou menos agressivo, então mais agitado ou menos agitado, questão do rabo, né? Então abana o rabo quando tá feliz, quando tá contente, então esses são os populares. Aí depois quando leva pro cotidiano, de situações bem específicas, tem algumas coisas que a gente pode fazer, né, e que pode ajudar bastante. Então, a primeira coisa que eu listei aqui é, vamos supor, vou colocar na linguagem de como se fosse você recebendo essa informação, né? Tipo, meu cachorro se coça com frequência. E aí, esse é um comportamento. Quer dizer que ele tá com pulga? Então, esse é um comportamento que acontece muito. Ele se coça muito. Ele tá com pulga? A questão da coceira, de novo, né? Tem que ser avaliado o comportamento, com que frequência, para depois ver se realmente precisa ser, se é um caso de saúde. A coceira pode ser realmente um estresse, pode ser uma mania e pode sim ter a ver com uma questão de saúde. Pode ser que ele esteja com pulga e aí precisa estar vermifugado. Então, por exemplo, no teu caso, que ele já está vermifugado, é super bem, super regulado, com frequência, e ele está coçando muito, está fazendo muita ferida, avalia o estilo de vida dele, né? Será que ele está ficando muito tempo sozinho? Será que ele está passando por algum estresse e quer chamar atenção? E esse estresse, por exemplo, deve ser ou pelo fato de ter recebido recentemente um outro cãozinho ou um gato. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Então, tem que avaliar também a questão do estilo de vida, olhar, observar. Teve uma época que a Tuti, a minha Schnauzer, passou por muita coceira, se coçando, chegou a ponto que machucou a pele e deu dermatite. No caso dela, foram dois momentos. Um momento foi sim, porque ela estava estressada, por causa de um cãozinho que eu trouxe, depois eu doei e tal, mas a outra foi por uma questão sim de alimentação e a gente trocou. Ela se alimentava de frango, depois foi para salmão, enfim, hoje está numa outra ração. A gente tem que ficar muito esperto com esse ponto. Vamos à segunda que eu listei. Meu cãozinho não se interessa muito por comida. Será que tem algo errado? Bom, tem que, de novo, mesma coisa, observar. Por que será que ele não está se interessando por comida? Você já avaliou isso? Será que também, de novo, não é o estresse? Não é porque ele está sozinho? Ou alguma coisa realmente de saúde que esteja... A gente tem que avaliar. Quando o cachorro, por exemplo, para de comer ou para de beber água, aí é um caso realmente que ele está muito provavelmente com alguma questão de saúde. E aí, logicamente, só o veterinário pode falar. Mas muita coisa pode acontecer. Um dos fatores é também, por exemplo, o calor.
Eu percebo que na época de muito quente, muito verão, os meus cachorros comem pouco, eles comem menos do que o normal. Não tem problema se ele comer pouco, o problema é quando ele de repente para de comer. Então tem que olhar o ambiente que ele tá, o calor interfere muito, eu acho, assim, na minha opinião, pelo que eu já passei com os meus também. Então, de novo, tem que verificar. Às vezes também a comida já não tá, não sei, ou não tá caindo bem, eu troco também a ração de tempo em tempo, e às vezes eles não estão comendo muita ração, eu troco a ração, faço algumas misturas no sentido de alguns alimentos naturais, né? Tem um cachorro que costuma comer as próprias fezes. E aí, isso é normal? É mais normal do que se imagina. É muito comum, é muito normal, sim, até em cães de rua, quando você de repente resgatou um cão de rua e ele traz isso para dentro de casa e ele continua por um tempo, porque lógico, ele come as fezes porque é o alimento dele e tal. Outros são mania, alguns gostam mesmo, é muito meio doido, né? E aí outras situações, né, de novo, levando para a questão de saúde, tem que ser avaliadas, pode ser que sim, seja com verme, pode ser que seja alguma outra coisa, aí de novo é uma questão de se levar ao veterinário. Meu cachorro fica ofegando, forçando a respiração. Será que ele está doente? Essa coisa de ofegar, o que acontece? Nós transpiramos, né? Nós suamos e tudo mais. No cachorro é como se fosse o suor. Então ele, na verdade, ele transfere isso pela boca. Então a questão da respiração. Quando ele está ofegando demais, mais uma vez, olhar para o ambiente como um todo, como é que está o dia a dia dele. Se de repente fez uma atividade física, vou dar o exemplo dos meus, quando eles passeiam por mais ou menos 1 hora, de 40 minutos, a partir de 40 minutos para mais, e eles chegam em casa, eles ficam mais ofegantes, eles ficam lá, aquela coisa, né? É normal, nada fora do normal, depois de um tempo para. No calor também acontece com uma certa frequência, quando estão estressados por alguma situação. Não é nada absurdo, lógico, a não ser que realmente tenha alguma... eu acho que é muito raro essa questão de se pensar num problema de saúde. Por exemplo, vamos supor, se ele comeu alguma coisa, engasgou e ficou ofegante, bom, aí pode ser ter uma relação, não sei, não sou veterinária. Mas, de novo, é observar, é olhar. Uma coisa que eu também já fiz, e eu já não sei se isso é recomendável ou não, mas, por exemplo, quando está muito quente e eu percebo que a Tuti em específico, que é a minha Schnauzer, que ela às vezes fica ofegando durante a noite, assim, ela não fez nenhum exercício físico e tal, mas está muito quente e ela está à noite na caminha ou na minha cama, por exemplo, eu dou água, eu ofereço água, isso é outra coisa importante, oferece água, porque às vezes, né, e coloca no lugar mais fresco, isso ajuda também, e eu faço o seguinte, eu pego, além de colocar aqueles... para umedecer o ambiente, né? Purificador, não sei lá como é que chama, agora não lembro, para umedecer o ambiente, eu coloco uma toalhinha, umedeço, né, bem, deixo ela bem molhadinha, coloco no dorso dela. Ela se sente aliviada, tipo, ai, nossa, que maravilha, ela gosta. É a mesma coisa quando a gente põe uma bacia d'água no quarto para umidificar o quarto e tal. Então eu faço isso também, tá? Isso é uma dica minha, tá? Que mal não vai fazer, certamente. Às vezes o meu cachorro esfrega o bumbum no chão. Mais uma vez, avaliar essa situação. Pode sim ser verme, pode, mas se você vermifuga com a frequência que é recomendável, que geralmente são de 3 a 4 vezes no ano, e que o seu veterinário já te recomendou, muito provável que seja uma situação de que é uma mania, ou porque tem uma glândula lá que tem que... eu esqueço o nome daquilo. Mas ele precisa massagear lá, enfim, sente uma coceirinha, geralmente depois de quando ele evacua. Então, isso é uma mania aí que não acaba levando para nada muito sério. Mas se isso o meu cachorro Bob faz de vez em quando. Agora, se é uma coisa muito frequente... Olha, quando ele começou a fazer, eu olhava, ele limpava com lenço umedecido, via que tinha um pouquinho de resíduo de fezes, então eu falei, não, isso não é nada grave. E parava. Então ele só faz de tempo em tempo. Agora, se é uma coisa toda hora, opa, pode ser que realmente esteja incomodando alguma coisa de fato, porque aí pode dar uma infecção, pode dar um problema mais sério. Então a gente tem que olhar, sempre observar os nossos cachorritos. Meu cachorro sempre vomita quando anda de carro. Devo me preocupar com esse comportamento? Olha, eu tenho 4, né? Então tenho
ou vou falar dos que já tiveram e que o Bob continua. O Duque vomitou muito, por muito tempo. Ele era filhote e eu comecei a levar ele para creche e do trajeto de casa para creche ele começou a vomitar bastante. E eu fui deixando, fui observando que era só nesse episódio, porque era um estresse para ele entrar no carro e até a creche e tal. Passou, acho que, de repente, sei lá, acho que uns 6 meses, e parou. E normal. E hoje eu falo pra ele, vamos pra creche? Ele faz a olhinha assim, tipo, fica super feliz. Então, assim, ele é super feliz com a creche. Acho que aquele trânsito, aquele trajeto que era novo pra ele, incomodava. Agora, o Bob, que já tá comigo, tá com a gente há mais ou menos uns 6 anos, a gente resgatou ele adulto, ele sempre sim, ou vomita, ou quer fazer, tipo, tem que fazer cocô logo, fazer as fezes logo, chegou já fazendo o carro, inclusive, mas o vômito é uma coisa que perdura, assim, persiste, ele é muito, muito ansioso, ele é muito estressado. Então, assim, nada que eu acho que seja alguma coisa que você possa imaginar para levar para o médico, mas óbvio, né, fugiu da rotina e tá interferindo em outras coisas, aí tem que ver o conjunto da obra, sim, leve ao veterinário. Muito bem, agora vamos falar sobre algumas outras curiosidades, né, de comportamento. E eu reforço aqui, eu não sou adestradora, eu só realmente trago situações que estão no meu dia a dia e que eu utilizo e às vezes não. O que significa isso? Como assim? Então, eu vou falar aqui, eu listei algumas coisas, porque eu falei, não, isso é importante. Coisas que eu sei que funcionam, coisas que eu, inclusive, quando contratei um adestrador, tentei fazer, mas não consigo fazer. Eu não consigo, meu marido não, porque quem passeia com os cachorros aqui é o meu marido. Então ele, quer dizer, passeia com 3, que são os 3 vira-latas, e eu passeio com a Tuti, porque pra mim é um pouco mais complicado passear com os 3. Eles puxam muito e realmente a gente aprendeu, mas não aplicou direito. Então eu tô sendo muito honesta com vocês. Vou falar aqui o que realmente é recomendável fazer e algumas coisas que eu sei que são importantes, mas eu não consigo, tá? Então eu tô sendo muito honesta aqui com vocês. Bom, vamos falar algumas coisas aqui. Vamos começar pela questão do latido, que aí é uma coisa que acho que é importante. Como faço para o meu cão parar de latir ao abrir a porta, ao entrar? Bom, fazer parar de latir realmente é o adestrador que vai resolver essa questão. Mas com alguns comandos, alguns cuidados já, dependendo do tipo de cachorro, do estilo de vida, e você também tem que adequar o seu estilo de vida, resolve. Tá? Eu mesmo já aprendi algumas coisas e algumas coisas resolveram durante um tempo, depois também relaxei. O que acontece quando você, ao abrir a porta ou entrar, existe uma barreira, né? De você sair, de você entrar, tal, é a porta. Então, se essa barreira é uma barreira que tá lá, isso não pode, isso para ele é muito, muito claro. Então, você tem que mostrar para ele quem manda na casa, quer dizer, no caso, você, o tutor que manda. Então, você tem que estabelecer regras. E para estabelecer regras, algumas coisas são do tipo, olha, o seu lugar é aí, né? Alguns comandos do fica, né? Fica eu uso bastante, ou senta, ou colocar ele, enfim, num outro ambiente para você entrar e sair, enfim, alguma coisa do tipo. Então, você tem que estabelecer algum comando e utilizar isso de forma repetitiva para ele entender que naquele momento não precisa latir. O erro é ficar querendo, enfim, tentar resolver sem usar comando, como a gente já fez muitas vezes aqui, que correr atrás do rabo, aí vai ficar uma latição toda. Por exemplo, sair no pátio para gritar, né? Isso é uma coisa que eu listei aqui, é verdade. Outra coisa que não funciona é gritar. Gritar, falar não em voz... o não funciona, mas não adianta gritar, brigar, que eles, né? Quanto mais você fizer isso, mais eles vão ignorar você, porque o que eles querem é ficar perto. E se você tá gritando, brigando com eles não estão entendendo que você tá brigando ou dando uma bronca. Então, para você dar uma bronca ou um comando, você tem que estar tranquilo, você tem que estar calmo. Então, essa coisa de brigar não resolve. Para eles não entendem como isso. Não entendem absolutamente nada. Tem que realmente definir o limite e com esses comandos você define as coisas. Senão ele vai tomar conta da casa. Outra situação, pessoas chegando, quer dizer, situações similares, pessoas chegando ou o vizinho chegou. E aí ele não para de latir. Você tem que fazer de tudo para que ele, de repente, não vá até a porta, talvez chame ele com calma, tente acalmá-lo, porque você tem que mostrar para ele que aquela barreira não é uma barreira.
Então tem comandos para isso. De novo, para você evoluir muito nesses comandos, existe tem curso para isso. Ele não pode vir correndo para a porta, achar que como se ele fosse atender a campainha. Vai ter que criar uma delimitação ali, tem que criar uma linha ali. Talvez deixar ele num cômodo, isso eu já fiz algumas vezes, de colocar eles num cômodo separado. Então eu coloco eles num cômodo separado e tal, só que os meus latem ainda. Porque quando eu aprendi, eu usei a técnica, depois eu dei uma largada. E por que eu também larguei? Porque os meus vizinhos latem, os meus vizinho da direita, vizinho da esquerda, vizinho da frente, então assim, é uma latição só. E aí eu desisti. Quando a pessoa mora no apartamento, ou isso realmente incomoda, então tem como se resolver. Quando saio de casa, meus cachorros começam a latir e não param mais. E eu sei disso por quê? Porque os vizinhos falam, por exemplo, no caso, ou você tem uma câmera e relatou. O que acontece? Toda essa ruptura de você sair de casa, né, deixar eles sozinhos, tudo isso é uma ruptura. Você sai e você deixa eles, é uma ruptura. Isso já vai ser certamente uma frustração. Então, se não criar alguns comandos logo ao sair de casa e ao entrar, sempre vai ter esse gap e vão estar sujeitos a latir. Agora, falando especificamente dessa questão do latir constantemente, podem ser algumas situações. Eles não passeiam muito, e aí eles não tiveram uma atividade física, e aí eles realmente estão sozinhos, eles vão latir. Por isso que não é bom deixar muito tempo sozinho em casa. Essa coisa da falta de liderança, tudo isso. Mas um dos fatores que faz com que o cachorro não pare de latir, e por horas a fio, é porque ele está sozinho muito tempo. Então precisa sim ter algumas atividades. Por isso que, no meu caso, logo de manhã já saem para passear. Então todo dia de manhã, a partir das 7 da manhã, eles saem por volta de 40 minutos, 1 hora. Isso é sagrado. Seja meu marido ou seja o passeador, porque também tem um passeador que ajuda a gente. Porque eles precisam. E tem um dia da semana que eles vão pra creche. Eles precisam de atividade. Outra coisa, brincar dentro de casa, ficar com bolinha, tudo isso ajuda também. Existem algumas coisas, eu não fiz ainda, mas existe alguns canais pro cachorro ou vídeos para cachorro que tem músicas, ou eu não vi ainda, mas eu sei que tem ou músicas ou imagens que acalmam o cachorro. E tem muita gente que deixa a TV ligada com tudo. Eu deixo a TV ligada porque faz companhia, na minha cabeça faz companhia, mas tem também outros subterfúgios hoje para ajudar o cão se sentir um pouco menos sozinho. Muito bem. O que mais que a gente pode falar? Uma outra pergunta que eu listei aqui. Como fazer com que o meu cão pare de latir quando vê outros cães na hora do passeio? Eu listei lá, não tinha nem percebido. Quando eu aprendi e não utilizei direito, o ideal é que você, primeiro, tenha aquela energia boa. Sempre tá com energia boa, você nunca pode estar com energia ruim. Não, eu tô falando sério, você tá com uma energia boa, leve, né, pra começar a passear com eles, mostrar que você realmente é o dono da situação, ele nunca passar na sua frente, ele sempre do seu lado, ficar até um pouco atrás, foi assim que eu tinha aprendido. Só que guia, ela, pelo que eu entendo, a guia tem realmente mais frouxa, mas para a frouxa, obviamente, você tem que ter o domínio e o comando. Porque quanto mais você tensionar, ou puxar, ou gritar, ou passar muito nervosismo ou receio, ele vai latir mais. E o fato de ele estar na guia, encontra outro cachorro, o cachorro que também está na guia, isso já é um motivo para latir. Então, por isso desse domínio. Quando você aprende a passar os comandos e ter o domínio, e você pode deixar essa guia um pouco mais frouxa, vai mostrar para ele que tá tudo certo, tá tudo tranquilo, não precisa ter medo de nada. Outro comando também que funciona que eu aprendi é o senta, né? Então senta, aguarda, ou para atravessar, ou porque você viu realmente um outro cão. Inclusive eu tenho uma guia aqui, por exemplo, essa guia, agora eu vou só colocar uma outra questão de comportamento aqui, que me veio até a cabeça. A guia que eu gosto de usar, e que na época o adestrador ele recomendou, são guias profissionais, né? Que são essas guias aqui, que tem muita gente que não gosta porque acha que enforca o cachorro. Que são essas daqui. Na minha opinião, realmente não pode ser muito maior, porque se for muito maior você deixa ele solto, então você tem que deixar ele do seu lado aqui e perto, então não pode ser uma guia muito comprida. E quando você coloca, você tem que colocar a coleira muito mais perto aqui, embaixo da orelha. Você não pode deixar aqui na traqueia. Aí que se machuca ele. Aqui você pode, enfim, colocar.
E elas são muito boas, na minha opinião, são muito boas. E por que eu quis mostrar isso? Porque essa daqui, lógico, depende de cachorro para cachorro, mas na grande maioria, que é a peitoral, tá vendo? Na grande maioria, já vi casos, já aconteceu comigo de sair por cima, de soltar. Então, essa daqui não seria a mais segura. A princípio, você pode falar, mas eu vou usar essa daqui, né? Vai enforcar. Então, se souber usar, não. Se não souber, pode machucar. Se realmente a pessoa não tem como, tem medo e só quer usar essa, você tem que tomar muito cuidado para também. Você tá andando com o cachorro, não percebeu, ele pode sair dessa guia. E aí, pode, enfim, pode fugir ou pode ser atropelado, enfim, tudo isso. Então, essa questão do latido, são algumas curiosidades do latido aqui. Mas, por exemplo, meu marido, ele não consegue dominar os cachorros. Então, latem demais, fazem balbúrdia, às vezes se atracam de vez em quando para mostrar, né, quem é o macho alfa da matilha. Eu tô falando isso porque eu sei que é possível, porque eu já passei por, digamos, um curso, mas não aplico muito bem, tá? Eu aplico muito, sem falar do latido, voltando um pouco para aquela questão do entrar e sair de casa, eu aplico muito quando eu chego em casa, eu ignoro. Eu não quero saber, estão latindo, eu nem quero saber. Depois é que eu vou falar com eles. Meu marido não, minha mãe já pega no colo e tal, né? Não pode, porque o que eles querem é isso. Sobre fugir, eu coloquei um item aqui sobre fugir. Isso para mim é um item importante, porque também traz um pouco a questão da proteção animal, que eu quero falar aqui um pouquinho. Abra o portão e o cachorro sai correndo e fica atravessando de um lado para o outro da rua. Primeiro que isso é complicado, né, gente? Isso é muito complicado. Todos nós, humanos, estamos passíveis de erros, de falhas, e não tô aqui para julgar ninguém. Só que a gente tem que tomar um cuidado redobrado. Se tem um portão e que você abriu, e você não tem, de repente, nem um portão lateral, que é o meu caso, eu não tenho um portão lateral, só tenho um portão, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque ele pode ser atropelado, é um auto inconsequente, ele pode fugir. Tudo isso pode pegar alguém na rua, de repente morder, o instinto animal a gente nunca sabe, por mais dócil que ele seja. Você tem que ensinar os comandos de limitador, né? O comando limitador lá, que o adestrador sabe como fazer. E se você não quiser ter um adestrador, você pode ensinar ele sempre repetidamente, né? Porque eles entendem através da repetição, da associação e repetição, de que, olha só, eu vou sair, você tem que ficar aqui. Então, mas enquanto ele não souber desse limite, de onde que ele tem que ficar, tem que tomar muito cuidado. Eu acho assim, conheço alguns cães aqui no bairro onde eu moro, que realmente o cara sai de carro da garagem e o cachorro fica esperando. Mas não sei, eu tenho algum receio. Então tem que tomar muito cuidado. Outra coisa, agora só juntando para o tópico fugir de casa. Por favor, providenciem a placa de identificação no cachorro de vocês. Hoje meus cachorros estão tudo deitados no sofá, eles não estão aqui comigo, não dá nem para mostrar. Mas existem vários tipos de plaquinhas, né? Existe a coleirinha com a plaquinha de identificação, onde você põe o nome, o telefone e tal. Só que já aconteceu comigo 2 vezes da plaquinha cair. Porque aquela argolinha se afrouxou, a plaquinha caiu. Eu vi, depois de um dia, existe sempre um risco. Então, a melhor coleira de identificação, na minha opinião, é uma coleira que você coloca a coleira, ela está gravada na coleira, seja bordada, gravada, XPTO, não sei como, enfim, ela está na própria coleira, aí não tem risco, a não ser que a coleira esteja frouxa, mas aí também, pelo amor. Então, assim, importantíssimo colocar as plaquinhas de identificação. O ideal são essas que são de uma forma recente no mercado, não acho que tem muito tempo, e eu inclusive vou trocar, em breve eu vou trocar, porque eu também não quero mais ter essa plaquinha. Super importante, porque numa dessa, você dá um pinote. Sobre lixo, isso é uma coisa que aqui acontece, já aconteceram algumas situações e eu tive que tomar umas atitudes. Então, sempre que me descuido, meu cão entra na cozinha e vira o lixo, o que fazer? Primeiro, você já sabe que vai acontecer isso, você tem que guardar um lixo no lugar que tá, na cozinha, a cozinha só tem um lugar, você vai ter que tirar da cozinha, é uma possibilidade. A outra possibilidade é realmente, bom, sempre deixar a porta da cozinha fechada, até mesmo que você delimita aquele espaço, ele já sabe que lá ele não pode entrar. Aqui em casa eles sabem que não pode entrar na cozinha. Eu deixo a porta aberta, às vezes eles querem avançar e falam, não, eles não entram. Agora, sair pra fora, né, sair de casa e tal. Comecei a perceber de um tempo pra cá, quer dizer, não acontece mais,
que eu chegava em casa e o lixo estava revirado. Eu falei, nossa, mas como? Eles não, né? Porque eu tenho câmera, consegui pegar os meliantes, a Tuti e o Bob. Empurra com a patinha e vai lá e vira o lixo. Porque é aquelas porta-balcão, assim. Só que ela estava muito frágil. E aí eles descobriram uma forma. Então eu tive que botar um trinquinho na lateral e aí eles continuam tentando, mas não abre a porta. Tem que fechar mesmo e tem que delimitar porque isso não é legal. E mostra quem é o dono da casa, que é você. Outra coisa também é, vamos ver, o cão viciado em comer lixo. Chega a recusar a ração esperando a oportunidade de comer o lixo. Bom, se ele está criando esse hábito... Então ele começou a fazer isso, ele entendeu que tem o lixo e que se ele consegue pegar o lixo, ele não precisa comer a ração. Bom, você tem que, na minha opinião, isso é uma recomendação, você pode falar com o seu veterinário, mas eu já fiz isso em outras épocas. Você primeiro determina o tempo, quantas vezes você vai colocar a ração, são 2 ou 3 vezes por dia. Se ele não comeu, então põe lá, se ele não comer naquele momento, tira. Depois só volta depois no próximo horário. Ele vai morrer de fome? Não, ele não vai morrer de fome. Na próxima vez que você colocar, ele vai comer. Agora, se isso perdurar e ele está esperando o lixo, você pode ter certeza que na terceira ou na quarta ele vai comer. Não vai matar, mas ele vai entender que ele precisa comer. Mesmo porque, se você colocou lá e não comeu, é porque ele não está com muita fome. Então, a hora que ele tiver fome, ele vai comer. E que se tem a ração lá e ele fica esperando pegar um petisco ou qualquer outra coisa, mesma coisa. É porque ele quer bobagem. É só ser firme. Às vezes é difícil, mas tem que ser firme. Mas no caso do lixo, né, em específico, tem que ser feito mesmo, né? Do petisco a gente tem que também se segurar para não dar, né? E aí o petisco, quando eu dou, né, eu dou depois da ração. Eu viro para eles e falo, primeiro a ração. Aí, eu não falo a palavra petisco. Se eu falo para eles assim, quem quer petisco, eles já sabem. Quem quer petisco, eles já sabem. Então, nem sei se eles estão escutando. Então, assim, já tem esse comando que eu criei. Isso é outra coisa interessante, você pode criar comandos. Porque se você cria comandos e você é repetitivo, você faz isso de forma repetida, né? Eles associam. Então eu criei alguns comandos. Esse foi um comando do petisco. O outro é... Nossa, quem foi que fez isso? Quando eles fazem alguma bobagem, cada um vai para um lado. Já sei que realmente cada um se denuncia quando faz alguma coisa errada. O fica, o senta. Então alguns comandos você também pode desenvolver. E treinar, e tem que ir treinando. Esse foi o vídeo de hoje. Recadinho. Para melhorar a qualidade do seu cão, a qualidade de vida do seu cão, a qualidade de vida do seu cão, o relacionamento com o seu cão, procure conhecer um pouco mais sobre os comandos, tem muita dica na internet, ou contrate realmente um curso ou um adestrador para te ajudar. Hoje tem muitos cursos, tem muitas opções para você ter um convívio melhor. Tem cães que realmente precisam passar por um treinamento mais intenso, tem psicólogos para isso, terapeutas para o universo canino, tem a cromoterapia, tem floral, tem um monte de coisa que ajuda nessa questão do comportamento e consequentemente vai ajudar no relacionamento entre o cão e você. Por enquanto é isso, te vejo em breve nos próximos vídeos, deixe seus comentários, suas dicas e a gente se vê em breve, se vê no próximo vídeo. Até mais!